Bárbara de Ançã e hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu tô demorando para dizer há muito tempo, mas que agora é hora, que é sobre os magos negros e os dragões. Mas lembrem-se de curtir e se inscrever no canal. Faz tempo que estão me pedindo sobre isso e faz tempo que eu me esquivo, porque eu tenho que sempre esperar os meus guias e os meus mentores darem um aval de permissão daquilo que eu preciso, que eu posso falar e me auxiliarem em como eu posso falar. E conversando com o meu mentor, ele falou: agora tá na hora de você falar sobre esse assunto para as pessoas no canal. Antes que vocês fiquem achando que tem espírito na minha sala, por isso que eu tô olhando para cima, olhando para baixo, duas coisas. A primeira é que quando eu tô falando de coisa séria, é normal eu ficar viajando. E segundo e mais importante, que tem gatos na minha sala e o meu celular tá se equilibrando no meio da mesa de centro, porque eu tô aproveitando a luz do sol e eu não quero que os gatos derrubem tudo, tá? É por isso. Primeiro eu quero dizer algumas coisas sobre a questão do mago negro e dragão. Tirem da cabeça de vocês todo esse conceito mitológico e místico do que são magos negros e dragões. Não tem nada a ver com os dragões da Daenerys, do Game of Thrones, com seres grandes e lagartos gigantes que cospem fogo, não tem nada a ver com isso, com cores, como já vi muita gente falar, ai, qual que é o dragão mais forte, o vermelho ou o verde? Não, gente, a gente não tá jogando D&D, não tem nada a ver com dragão, esses dragões de filme de desenho da Disney, não é esse tipo de dragão, tá? Dragão é um termo usado para espíritos que estão em graus de negativação muito baixos, e que esse termo ele foi uma tradução infeliz do termo Dracum, que nada tem a ver com dragão, mas é um termo da alquimia e da automagia que descreve aquele que já tá com sangue frio e que já arrasta a barriga no chão. Ou seja, quando você se afasta, cada vez mais que você se afasta de Deus, né, da positivação, mais próximo da Terra você fica. Então, quanto mais próximo da Terra você fica, mais próximo aos répteis você ficaria. Então, seria isso. Não que isso aconteça, é só uma analogia, só uma parábola para descrever como que funciona. Quem conhece Harry Potter sabe que conforme o Voldemort foi ficando cada vez mais negativado por causa das Horcruxes, mais próximos de lagarto, de serpente, de réptil ele ficou. É uma alegoria da magia isso. Não é que é isso que acontece. Então, o dragão é um espírito muito velho, muito antigo, que durante muito tempo acabou se negativando e ele chegou a últimos graus de negativação, a ponto, entre aspas, do sangue dele não ter mais o calor do sol de Deus. Entre aspas, tá? Não é isso que aconteceu. É só uma alegoria. Quem não sabe o que é alegoria, pesquisa no Google. Mago negro é a mesma coisa, esqueçam caras de capuz no rosto, falando em latim, com grimórios voando, varinhas e símbolos iluminatis na testa. Não tem nada a ver com isso. O termo é usado mago negro porque o mago é aquele que manipula as energias da natureza. E negro no sentido de estar próximo da sombra. Mas isso não significa que eles são feiticeiros do mal, usando capuzes e que invocam deuses antigos e fazem círculos para torturar você em um ritual a Satã. Não tem nada a ver com isso. São só termos usados para poder gerar analogias, parábolas, né, para conseguir ficar mais fácil, mais didático de entender. Eu sei que vocês têm um pouco de dificuldade porque vocês querem saber, vocês entendem tudo ao pé da letra, tudo no sentido literal, mas não é no sentido literal, são só termos. E outra coisa que vamos conversar. Os magos negros e os dragões, eles não são o mal encarnado para destruir a humanidade, que mandam no submundo e estão prontos para destruir todas as pessoas boas do mundo. Não, não é isso. Tá? Vocês precisam desconstruir essa dicotomia bem e mal cristã. Não é Deus, que são os orixás, e Satã, que são os magos negros, brigando infinitamente pelas almas humanas. Não é isso, não é isso. Tá muito longe de ser isso.
Magos negros e dragões são humanos como qualquer humano, qualquer espírito humano, como eu, você ou qualquer outro espírito humano, muito velho mesmo, tipo 15, 20 mil anos que estão aqui nesse plano, e eles estão muito mais para cientistas malucos do que para feiticeiros satânicos iluminatis. Tá? Eles são espíritos que não querem reencarnar. E eles não querem reencarnar simplesmente porque eles não querem pagar o preço do karma deles. Eles não querem cumprir com os resgates deles. Então, eles ficam eternamente, porque eles são muito inteligentes e eles têm esse conhecimento, eles ficam replicando coisas energéticas negativas para que eles não sejam obrigados a reencarnar, porque eles não querem pagar o preço da reencarnação, porque eles não querem pagar os resgates deles, os karmas deles. Ah, mãe Bárbara, mas você disse que todo mundo reencarna, todo mundo tem que pagar os resgates, todo mundo tem que pagar os karmas, e que são como os pezinhos nas pernas que puxam para a encarnação. Sim, a encarnação é isso. Só que vocês não podem esquecer que existe um negócio chamado livre-arbítrio. Por mais que os pezinhos nos nossos pés puxem a gente para encarnar, a gente tem o livre-arbítrio de não encarnar. Como é que faz isso? Negativando, fazendo coisas negras, magias negras, entende? Então, assim, 99% dos espíritos não querem se filiar à negatividade porque sabem que o custo disso é muito alto. O custo disso é extremamente alto. Que sabem que mais cedo ou mais tarde o karma vai retornar, o resgate vai retornar, e quanto mais merda você faz, mais pesado isso fica. Então, a maioria dos espíritos não querem isso. Mas esses espíritos, os magos negros e os dragões, eles são muito inteligentes e eles conseguem burlar esse sistema por um tempo, temporariamente. Gente, vocês precisam entender que nem toda exceção é regra, mas que nem toda regra tem, que toda regra tem exceção. Então, eu ensino um geralzão pra você, todos os espíritos vão pro umbral, todos os espíritos têm a obrigação de reencarnar porque a necessidade puxa, mas sim, existem exceções que são espíritos que conseguem burlar isso. Sobre o umbral, essa é a condição de umbral deles. Eles estarem negativados em estados de mago negro e dragão é um umbral deles. Porque é o período que eles precisam para entender as merdas que eles fizeram, decantar o que eles fizeram de errado. E não achem que o mago negro e o dragão que tá fugindo da encarnação, ele não sofre, ele sofre. Porque todo mal que você faz ao outro, você faz a si mesmo. Então, eles geralmente sentem muita dor, eles geralmente ficam muito perdidos, muito atordoados, como qualquer espírito que fica no umbral. Só que a diferença é que o mental deles é muito forte, então eles conseguem burlar certos sistemas por um tempo determinado. Então, sim, os magos negros e os dragões fazem mal para as pessoas, mas eles não fazem mal para as pessoas porque eles são a encarnação do mal, Satanás, do diabo que quer acabar com todo mundo. Não, é porque eles são egoístas. Então, eles precisam obsediar pessoas para poder gerar energias de obsessão, energias negativas, energias de negatividade, para poder alimentar o estado de negativação deles. Então, assim, é tudo porque eles são egoístas e não porque eles têm uma raiva da humanidade. Então, assim, suponhamos que eu sou um mago negro. Eu fiz um monte de merda na minha encarnação há 20 mil anos atrás. Quando eu desencarno, o preço do karma ele vai ser gigantesco. Então, eu, com o meu mental que é muito forte, o conhecimento, certos conhecimentos do mundo astral que eu tenho, eu burlo o sistema e eu me enfio em zonas umbralinas muito densas, né? No sentido de que eu baixo a minha vibração e vou para zonas energéticas muito baixas, em que a minha vibração só filia com vibrações iguais à minha. Já falei para vocês que umbral é um estado de consciência, não é um lugar. Então, eu, mago negro, eu, dragão, baixo o meu estado vibracional para que ninguém consiga atingir a minha vibração. Só espíritos da mesma vibração que eu. Ou seja, espíritos que vibram muito embaixo. Então, daí isso que não são demônios, tá? Eu não vou pro inferno. O mago negro não vai pro inferno. Ele só baixa a vibração dele. A vibração dele fica bem lenta e bem fria. Fica bem lenta e bem fria, fica bem baixa. Então, eu preciso começar a burlar o sistema. Então, o que eu faço? Eu preciso manter essa vibração. Só que essa vibração de negatividade, ela é muito
pesada, no sentido de que eu preciso de muito mais energia negativa do que energia positiva, energia densificada do que energia sutilizada, energia negativada do que energia positivada, para eu me manter nessa situação. Então eu crio aparelhos, por isso que eu falo que são cientistas, eu crio aparelhos e esses aparelhos eu conecto nos encarnados que vibram na mesma frequência que eu, para eu me alimentar dessa energia. Eu encapsulo essa energia, eu levo para minha central, que é como se fosse um laboratório, e eu uso essa energia. Então, assim, não existem mais espíritos obsessores zombeteiros, não existem mais. Eles existiam alguns anos atrás, não existem mais. Não existem mais espíritos que ficam obsediando as pessoas para elas beberem e usarem drogas só para elas curtirem a vibe do álcool. Não existe mais esse tipo de espírito, porque esse tipo de espírito já foi aliciado pelos magos negros e dragões. Então, assim, se eu sou um espírito viciado em álcool, que morri como um suicida por causa da bebida, eu não vou ficar preso num outro alcoólatra me aproveitando desse álcool. Não. O que vai acontecer é que o mago negro vai me aliciar, ele vai me chamar e vai explicar o que você quer. Você quer continuar curtindo a vibe do álcool? Não tem problema. Você vai continuar curtindo isso, mas para isso eu preciso que você vá no João, na Maria, no José e no Alberto, coloque esse aparelho, que é literalmente um aparelho, como se fosse um chipzinho, coloque em cada um deles e todas as vezes que eles beberem, esse aparelho vai ilusionar eles para eles quererem beber cada vez mais. Eles não vão perceber o que está acontecendo. Eles dificilmente vão dependendo quando eles passarem, mesmo que eles vão num terreiro ou num centro espírita, esse aparelho pode ser camuflado pela energia deles e não vai ser percebido. E eles vão afundar cada vez mais na bebida. Isso vai gerar um monte de energia negativa, não por causa da bebida, mas por causa dos motivos do álcool. Fuga, automutilação, autossabotagem, medo, raiva e diversas energias negativas vão gerar essa energia, vão encher esse aparelho. Você traz esse aparelho para mim, eu te dou 10% dessa energia do álcool, eu te dou só a sensação do álcool e você me dá essas energias negativas que eu vou mantendo aqui na minha aparelhagem energética para burlar a lei do resgate da encarnação. Então, é uma trama de aliciação em que espíritos aliciam outros espíritos para que eles captem essas energias negativas, para que eles mantenham esse ritmo de fuga deles. Um dia isso vai acabar? Sim, um dia isso vai acabar. Um dia isso vai ficar tão pesado dentro da cabeça deles, dentro do corpo búdico deles, que a lei vai atuar. Não tem como, todo mundo acaba caindo na malha da lei, todo mundo. E eles eventualmente serão resgatados em algum momento e terão que positivar tudo isso que eles negativaram de diferentes formas. Tá? Tá bom, então se eu tô com um aparelho, como é que faço para esse aparelho ser tirado? Então, questão de merecimento. Como assim questão de merecimento? Eu, encarnado, também tenho karmas a queimar, tenho coisas a passar, tenho coisas a aprender. Então, esses aparelhos só serão resgatados no momento que eu quiser que isso aconteça, quando eu estiver pronto para que isso aconteça. Quando o alcoólatra pedir ajuda. E quando ele for pedir ajuda e ele começar a fazer a lição de casa dele para ele conseguir essa ajuda. Quando ele começar a tentar melhorar. Porque daí ele vai elevar a frequência dele e esse aparelho vai entrar em choque e ele automaticamente vai parar de funcionar e ele vai cair. E na hora que ele cair, as entidades vão resgatar, vão limpar, vão arrumar o perispírito desse espírito encarnado que está preso numa ilusão. E aí as entidades vão poder fazer alguma coisa. Então as entidades só conseguem ajudar quando eu começo a me ajudar? Exatamente. As entidades só vão conseguir te ajudar na hora que você quiser se ajudar. Elas não podem ultrapassar o livre-arbítrio de vocês. Se você quer continuar num ciclo de autodestruição, a entidade pode te orientar, mas ela não vai te dar um cacete para você entrar no eixo. Porque isso depende de você. Então, por isso que eu sempre insisto, mudem o padrão vibracional, mudem a conduta, mudem o padrão de pensamento. Porque se você não muda o seu padrão de pensamento, ninguém vai conseguir fazer isso por você. Então, eu recebi uma demanda. Sim, você recebeu uma demanda porque você vibrou exatamente igual à demanda. Muda o teu padrão de vibração, que essa demanda que está conectada em você não vai ficar, ela vai cair. Porque essa demanda também é um aparelho que os obsessores trabalhando para magos negros e dragões colocam.
Entende que os magos negros e os dragões não vão até as casas da pessoa colocar aparelhos. Eles não estão interessados com a pessoa comum. Eles estão interessados com grandes líderes, políticos, religiosos, de ONG, nananana, pessoas que manipulam muitas pessoas. E os magos negros estão interessados nessas pessoas. Porque daí eles conseguem emanar uma mudança de vibração numa maior escala. Então, você, dono da mercearia, que não faz nada nem nada, eles não têm interesse. Lá eles vão deixar o obsessor kármico comum, aquele seu vizinho que foi o seu pai na vida passada e hoje te odeia porque você roubou a esposa dele e vai ficar te obsediando. O mago negro vai colocar esse cidadão para trabalhar em você. E ele vai pegar só os extras, que são as energias que ele girou. Mas o mago negro vir te obsediar, o mago negro de colocar um aparelho, o dragão de colocar um aparelho, você, pessoa comum, isso não acontece. Vai ser o obsessorzinho comum. Por que eu tô dizendo isso? Porque as pessoas confundem as coisas. As pessoas acham que todo obsessor é mago negro. Não. São hierarquias. Tem um espírito obsessor comum, tem um obsessor maiorzinho, daí vai ter o mago negro, daí vai ter o dragão, daí vai ter o cientista líder de laboratório, daí vai ter várias escalas de espíritos. E nem todos vão sair do lugar deles, porque é agressivo para eles sair. Porque aqui nosso plano, por mais que seja, ele é mais positivo do que o plano que eles se encontram. Então eles não vão mudar a frequência para chegar perto de você. Se você mantém uma frequência elevada, eles não vão conseguir nem chegar perto de você. E como que se mantém uma frequência elevada? Bons pensamentos, amor ao próximo, oração, meditação, reforma íntima, não cuidar da vida dos outros, não querer ultrapassar o livre-arbítrio dos outros. E não querer ultrapassar o livre-arbítrio dos outros, isso inclui também querer decidir o que o outro precisa ou deixar de fazer, né? Eu decido que o meu irmão não pode mais fumar maconha. Isso é ultrapassar o livre-arbítrio. Porque você não tem direito de dizer o que é melhor para o outro. Você pode orientar. Agora, ir lá fazer trabalho no terreiro para o outro mudar a conduta dele, isso é ultrapassar o livre-arbítrio, isso é vibrar negatividade. Tá, outra questão. Nós estamos numa encruzilhada atual no mundo, não é só aqui no Brasil, em que a gente está preso entre a cruz e a caldeirinha. Porque a gente está com emanação de medo. Tem medo para todos os lados. O que nós estamos sentindo é medo. Medo de todos os lados. Então, assim, esse medo energiza eles. Eles fizeram as coisas tão bem amarradinhas que tanto os bonzinhos como os malvadinhos emanam o mesmo tipo de energia, que é o medo. Tá, e qual é a vantagem para eles isso? Eu vou explicar. A lei do karma, ela funciona, e a do resgate, ela funciona como um copo. Então, imagina um copo de requeijão. Cada gotinha que você coloca dentro desse copo de requeijão é um karma que você tá fazendo, emanando. É uma coisa errada que você tá fazendo, vamos dizer assim. E esse copo vai enchendo. A lei do retorno só vai voltar e as entidades só vão conseguir atuar e resgatar os espíritos que ultrapassaram a lei do livre-arbítrio, obsessores ou não, quando essa água transbordar desse copo de requeijão. E esse copo de requeijão, que mede esse copo de requeijão, que diz o tamanho desse copo de requeijão, é o padrão vibracional do planeta que nós estamos. Nós estamos num planeta de expurgo, consequentemente, o nosso copo é relativamente grande. Existem planetas que o copo é minúsculo, um exemplo deles é Capela, o copo é minúsculo, porque a elevação deles é muito alta. Então, qualquer gota derrama e você desequilibra, gera um grau de desequilíbrio. Então, o nosso copo é mediano, por isso que tem espíritos que levam várias encarnações para eles pagarem o que eles fizeram, porque o copo leva um tempo para encher. A mesma coisa os magos negros e os dragões, eles estão enchendo o copo deles. Eles estão enchendo o copo deles, fazendo o que eles estão fazendo. As entidades só conseguem atuar e resgatá-los e cortar os vínculos que eles fazem da negatividade quando esse copo transborda. E eles sabem medir muito bem esse copo. Eles são muito espertos, eles sabem fazer esse copo ficar enchendo e esvaziando, é o que eu falo. Tem gente que me pergunta, mas o obsessor ajuda as pessoas? Ajuda, gente.
Ajuda, esse que é o problema. Eles podem te dar com uma mão e com a outra eles estão te dando um tapa. Eles vão te ajudar, porque eles ficam nessa coisa de equilíbrio. E aí, quando é conveniente pra eles, eles te comem um rabo porque eles querem que você negative. Porque eles precisam dessa energia, porque eles trabalham por esses laboratórios. Mas eles têm que conquistar a sua confiança. Então, às vezes, eles te ajudam em alguma coisa. Geralmente, coisas que não estão dentro da lei. Ah, como assim? Coisas que não são do seu merecimento e eles te dão mesmo assim, pra você acreditar que eles são legais com você. Né? Porque ninguém quer confiar em entidade que dá pancada. Todo mundo quer confiar na entidade que lambe. Porque acha que quem lambe é que é bonzinho. E não é bem assim, porque a gente precisa de disciplina. Então, a entidade que te dá disciplina, ela tá mais perto da luz do que a entidade que é permissiva, né? Pais e mães que não fazem nada, criam babacas, né? É a mesma regra. Então, voltando ao copo. Então, o que eles querem fazer? O que eles tentam fazer? Eles tentam mudar o padrão vibracional do nosso plano, da nossa encarnação aqui, do nosso planeta, para que esse copo mude o tamanho. Então, eles densificam aqui o nosso plano, então eles atuam aqui, ó, fazendo todo mundo mudar o padrão vibracional. Eles colocam aparelhos, eles manipulam, quando a gente baixa a nossa vibração, eles atuam ali, eles ilusionam a gente, para que a gente mude o nosso padrão vibracional e gere uma emanação energética no nosso planeta, no nosso plano, mais densa, para que esse copo aumente. E aí as entidades não conseguem atuar, os espíritos de luz não conseguem atuar, porque tem que esperar o copo encher. Se eles mudam o padrão do tamanho do copo, fica mais difícil. Então, é assim, aquilo que eu falo, já expliquei também, um exemplo bom. Numa sala extremamente limpa, se você faz qualquer sujeirinha, na cara aparece. Numa sala completamente imunda, até que a sujeira que você faça apareça naquele meio, leva tempo. Funciona mais ou menos assim. Então, assim, gente, o que a gente precisa fazer nesse atual momento do mundo é mudar o nosso padrão vibracional. Para se sentir medo. Ai, mas mãe Bárbara, é muito difícil. É difícil, eu sei. Mas a gente precisa substituir o medo por esperança. Substituir o medo pela consciência de que nós estamos passando por aquilo que nós merecemos passar. Nós plantamos maçãs, não queiram colher peras, não faz sentido. Fazem 50 anos que está sendo avisado pra gente mudar nosso padrão vibracional. Fazem 4 anos que eu tenho o canal, que eu sou mãe de santo, que eu tô avisando para mudar o padrão vibracional. E não adianta. Vocês continuam mais preocupados com o selfie do que mudar o padrão vibracional. E agora a água tá batendo na bunda e não tem o que fazer. O que a gente precisa fazer é tomar no cu com consciência, como eu já falei em vários outros vídeos. Tomar no cu com a cabeça erguida, entendendo a lei do merecimento, entendendo que nós estamos passando por aquilo que nós merecemos passar e que nós temos que mudar o nosso padrão de vibração, que nós temos que parar de sentir medo, que a gente precisa começar a sentir esperança, que a gente tem que parar de vibrar ódio, ok? Então, vamos meditar, vamos rezar, vamos orar e vamos sair dessa zona de negativação, vamos mudar nosso padrão, porque aparelhos foram colocados na gente e esses aparelhos estão energizando esses espíritos e a gente precisa fazer com que esses aparelhos caiam. E pra gente fazer isso, a gente tem que mudar o nosso padrão. E para mudar o padrão, é só mudando o comportamento de pensamento, comportamento emocional, comportamento de conduta mesmo. Então, vamos ser menos egoísta, vamos pensar mais no próximo, sem vibração negativa, sem ódio, sem medo, mas com tolerância, entendendo que tudo está acontecendo como tinha que acontecer, sem criar inimigos em particular, em todos os níveis. Vamos amar uns aos outros da mesma forma que nós aprendemos que Jesus ensinou que tinha que amar. Tá? Não é amar quem é legal, é amar todo mundo. E vamos mudar o nosso padrão, porque senão eles vão conseguir mudar o tamanho do copo, tá? Data limite é no meio do ano que vem. A gente está passando pelos últimos meses de transição planetária e 50 anos sendo avisados sobre isso. Agora vai o racha. Vamos mudar o nosso padrão. É isso, então. Axé.